Mas a primeira é relativa à participação do público e à democratização do acesso, que eu acho que a gente já Meio que respondeu. Eu não lembro muito bem. É porque assim, a gente também hoje em dia não tem uma questão de estudo de público assim sistematizado, né? Apesar de assim, de já é outro setor também que geralmente cuida dessa parte, que é a difusão, que tem esses, que teria o educativo, né? A comunicação, e aí geralmente eles é que fazem esse estudo de público. Já fizeram, né, há alguns anos, mas geralmente foi até consultor externo, né, que conseguiu fazer um estudo mais... Mas na verdade é um estudo de público muito dirigido, assim, ou é um estudo, por exemplo, dos livros de opinião, né, foi feito nesse sentido. Eles já fizeram alguns estudos pontuais em exposições temporárias aqui na galeria, mas também gente contratada, um projeto, assim, PRODOC, geralmente. Sim. E aí, com aplicação de questionários, enfim, alguma metodologia assim. Eu e Lucila, que é a chefe da difusão, a gente já participou não lembro se foi um curso, um seminário, alguma coisa lá em Furnas sobre essa questão de público, de pesquisa de público. Assim, é um negócio complicadíssimo. Sim. Complicadíssimo porque, Ela assim, é maior complexo. do que a gente pensa. Exatamente. E assim, é isso. Se nós temos aqui, lá também é ela, uma pessoa que seria esse educador, que não dá conta, e duas pessoas da área de comunicação. A difusão já foi maior, já teve um outro tipo de atuação. Hoje em dia, sim. Aí contrata parte de design, parte de revisão, porque a área que para eles também, eles são um setor muito transversal, né, em todos os outros setores, e que realmente tem muito pouca gente. Então, assim, a gente não dá conta, não é a gente está até pensando em fazer um trabalho com a Unirio, né? Sim, nesse sentido, com a professora Júlia, né? Que é a professora Júlia. De A comunicação. gente está pensando em fazer talvez uns moldes do TED, eu acho que ou um ACT, não precisa nem ser no TED, porque talvez não. Eu não sei o que é isso. Porque a ACT é quando não envolve recursos, é acordo de cooperação técnica, também entre duas instituições públicas. A gente já tem envolve recurso. Mas assim, eu acho que mesmo não tendo esse estudo sistemático, a gente leva em conta, né? Assim, porque se você for ver o grande público dessa galeria, acho que difere um pouco lá da exposição da frente, porque é o público do parque, né? Então são muitas famílias, muita criança, pessoas de várias idades. Então, assim, isso influi até no próprio desenho da expografia, né? Também de você ter um desenho que envolva todas as pessoas, tanto também quem é de mais idade, às vezes tem dificuldade de locomoção, baixa visão, quanto também quem é criança, também às vezes não consegue enxergar alto. A gente tentou fazer uma coisa que unisse um público que fosse esse diverso, né? Uma pergunta minha. Tem alguma indicação lá na frente que essa exposição está aqui? Porque a gente achou, perguntando, cadê a exposição? Tem um banner lá na frente, que fica na lateral da entrada ali da loja. Ah, da loja? É porque assim, a gente tem essa questão de sinalização que também é um grande problema. Às vezes muitos vizinhos aqui falam que nunca viram onde que é o museu, porque a gente não tem uma placa muito grande, né, também. Isso hoje foi discutido nessa outra turma também, uma das pessoas tem arquitetura como formação primeira, e aí estava questionando um monte de coisa, de sinalização, por que não faz isso, não faz aquilo, porque é escondido, porque não sei o quê. Assim, gente, sinalizar um prédio tombado vai crer que procura briga com o infame. A gente já teve aqui... Que é o próprio órgão nosso, né, de briga com a gente já teve aqui, essa fachada que é mais para frente da galeria, a gente já teve anos, a gente fez meio que na marra, a gente envelopava tudo, era enorme, então você via desde lá longe. Ai, que lindo! Quando teve a obra, mandaram tirar tudo e não pode mais, então agora a gente tem que se ater aquela janelinha ali com o banner. E mesmo essa janela já foi difícil, foi um drama. Então, assim, é muito complicado, sabe? A sinalização, um negócio assim... É porque depende muito do entendimento, não tem uma regra, assim, específica dessa questão de... Ainda mais quando é questão efêmera, né? Uma sinalização, uma intervenção efêmera no prédio. Não tem uma regra, mas atualmente eu acho que tem
um movimento assim de ser muito, de não querer intervenções, né? De não Nenhuma. permitir. De nenhuma ordem. Até a iluminação, né? Até a gente iluminação. lá na Iluminação é uma frente, encrenca também. O centro da cidade, a boa parte dele é assim. Que aí às vezes tem um entendimento também da preservação de que quer que o imóvel continue como era, porque assim, eu até coloco como era porque, entre aspas, assim, porque a gente não sabe como era, né? Assim também, às vezes esse como era é muito idealizado. Muito idealizado. Então aí fica numa coisa de tentar solidificar aquela imagem que não sei de onde que tira e acaba também dificultando o uso, né? E assim, acho que hoje em dia os conceitos de preservação estão muito ligados ao uso, né? Aí fica esse embate às vezes, né? De quem está usando, morando ou trabalhando em um bem com às vezes essa outra ideia de patrimônio, que é essa ideia mais escrita. Eu lembro que eu lidei com o pessoal do IRBH que tinha até a questão das coisas. Tá aqui o catálogo da escola. Falei, mas tem que ser aqui. Sim, as catálogos de coisas. Pois é, eu trabalhei superintendência também tinha isso. Eu também. Mas não tem o conceito de uma mudança necessária? Tipo assim, vou mudar o prédio aqui porque é necessário para estrutura ou para maior visibilidade? Não, essa parte eles deixam. A estrutura do prédio, segura a estrutura, eles deixam. Melhorar a hidráulica, eles deixam. Botar ar-condicionado. Tudo depende. É porque depende também, porque teoricamente, cada bem tombado tem um valor específico. Então você tem que preservar o valor daquele bem. Às vezes o bem é tombado a fachada, às vezes é o prédio inteiro, às vezes o valor está no uso, ali, por exemplo, a questão da Leopoldina, que é a questão da circulação, de ser uma estação. Então aí você não pode mexer nisso se for uma coisa que está ligada à valoração do bem. Mas aí tudo tem jeito. A questão é que eu acho que tem muito autoritarismo nessas decisões e às vezes não assim, tem muito essa ideia, né, do que é de uma preservação estilística do prédio, mais do que uma preservação pelo uso e pelo o que precisa. Não, até a preservação dos materiais, eu compreendo que o óleo de baleia foi importante. Mas, por exemplo, eu sou da URCA. Aí a URCA tem muita coisa tombada e preservada. Sim. E aí um vizinho meu me falou que ele foi fazer uma reforma, o muro dele originário é desse tamanho. Ele falou, eu preciso de um muro maior. A questão de segurança, né? Aí ele falou, o rapaz dele falou, vou deixar você colocar uma grade. Vou deixar, e a grade tem que ser nesse modelo. Eu falei, cara... É muito autoritário. Isso é puro, assim, pequenos poderes, né? O cara quer ser síndico. Então, que eu acho que é essa coisa muito uma visão estilística. Sabe? Mais do que, por exemplo, você pensar numa... Porque eu já, por exemplo, morei em conjunto tombado, né? Que aí... se você ser moradora e também você vê essa questão das necessidades, precisa abrir uma janela, às vezes o cômodo não tem janela. Como antigamente. Aí não pode. Aí se você vai pesquisar às vezes, aí tinha janela, mas aí não tinha, aí só que da época do tombamento já não tinha, aí não sabe, então se você for, qual é o original, né? Então, a qual original você está se referindo, né?